Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 2 de fevereiro, primeira terça-feira de fevereiro, e hoje, além de termos o nosso pacto de oração, nós também vamos ter a celebração da Santa Ceia. Por isso, quero convidar você, se você ainda não preparou os elementos da ceia, para você dar uma pausa no vídeo e ir lá para a sua geladeira, para o lugar que você guarda os seus mantimentos e preparar o seu pão, o seu suco de uva, para nós celebrarmos juntos a ceia do Senhor. Nós vamos orar para iniciarmos esse tempo com Deus. Eu quero convidar você a orar junto comigo agora. Pai bendito, nós engrandecemos, louvamos o Teu santo nome, porque Tu és Deus presente em nossas vidas. Te louvamos pela oportunidade de termos esse tempo na Tua presença, Senhor, um tempo de oração, um tempo de celebração, ó Deus, na certeza de que o Senhor sempre tem algo a nos ensinar, sempre tem uma palavra para o nosso coração, e na certeza de que o Senhor está de ouvidos atentos ao nosso clamor, às nossas orações, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito esteja nos guiando nesta hora que vamos passar contigo, Deus, nos guiando na reflexão na Tua palavra, nos guiando, Senhor, na nossa atenção à voz do Senhor aos nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a cantar essa canção junto comigo. Uma bela canção que nos chama à adoração do nome do nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou. Sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas para mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor, consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser,
sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, Senhor. Obrigado porque tu tens promessas para nós. Obrigado porque as tuas promessas têm se cumprido em nossas vidas. Bendito seja o teu santo nome, meu Pai. Amém. Amém. Hoje eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Isaías capítulo 36. Isaías capítulo 36. Nós vamos ler o capítulo todo. E lá diz assim, Isaías capítulo 36. No ano 14 do reinado de Ezequias de Judá, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou todas as cidades de Judá que eram protegidas por muralhas e as conquistou. Depois ele mandou que o comandante do seu exército fosse de Laquis a Jerusalém com uma enorme força militar para exigir que o rei Ezequias se entregasse. O comandante ocupou a estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. 3 autoridades de Judá saíram para se encontrar com ele: o encarregado do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o escrivão Sebna e o conselheiro do rei, Joá, filho de Asaf. O oficial assírio lhes disse: levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria. Em que você está baseando a sua confiança? Será que você pensa que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar e da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na sua revolta contra o rei da Assíria? Você está confiando na ajuda do Egito, mas isso é o mesmo que usar um caniço como bengala, isto é, ele vai quebrar e furar a sua mão. Assim é Faraó, rei do Egito, para aqueles que confiam nele. Ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus? E não foram os santuários e os altares do Senhor que Ezequias destruiu quando mandou que o povo de Judá e de Jerusalém adorassem num só lugar? Eu vou fazer um trato com você em nome do rei. Eu lhe darei 2.000 cavalos se você puder arranjar homens suficientes para montá-los. Você não poderia vencer nem mesmo um oficial assírio menos graduado, e no entanto espera que os egípcios lhe mandem carros de guerra e cavalaria. Você pensa que eu ataquei e destruí o seu país sem a ajuda de Deus, o Senhor? Foi o próprio Deus que me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao oficial: Senhor, fale em aramaico, por favor, pois nós entendemos. Não fale em hebraico, porque todas as pessoas que estão nas muralhas estão escutando. Ele respondeu: vocês pensam que o rei me mandou dizer todas essas coisas somente para vocês e para o seu rei? Não, eu estou falando também com as pessoas que estão sentadas nas muralhas e que terão de comer as suas próprias fezes e beber a sua própria urina, e vocês também vão fazer isso. Então o oficial ficou de pé e gritou em hebraico: escutem o que o grande rei, o rei da Assíria, está dizendo a vocês. Ele mandou avisar que não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá salvá-los. E não deixem que eles os convença a confiar no Senhor. Não pensem que Deus os salvará e não deixará que o nosso exército assírio conquiste a cidade de vocês. Não deem atenção a Ezequias. O rei manda
que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer as uvas das suas próprias parreiras e figos das suas figueiras e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para dar vinho e onde há trigo para fazer pão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações os salvaram do rei da Assíria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém do poder dele? Mas o povo ficou calado, como o rei Ezequias havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Então Eliaquim, Sebna e Joá rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza e foram contar ao rei aquilo que o oficial assírio tinha dito. Você percebeu na leitura que nós fizemos que o povo de Deus estava sendo governado naqueles dias pelo rei Ezequias. E o rei Ezequias foi um bom rei para o povo. Se você conhece um pouco da história do povo de Deus no passado, você já deve ter percebido que o povo de Deus em alguns momentos era governado por reis bons, reis piedosos, reis que caminhavam na presença de Deus. Em outros momentos era governado por reis ruins, reis maus, reis que não se submetiam ao Senhor. E Ezequias foi um bom rei para o povo, foi um rei que governou de acordo com a vontade de Deus. Só que mesmo sendo um bom rei, o povo de Deus não possuía força. Era um povo que não possuía um exército que conseguisse proteger a nação, tanto que eles perderam quase todo o território para os assírios. E aí, certo dia, chega um enviado do rei da Assíria para amedrontar o povo e dizer que os assírios iriam invadir Jerusalém. A Assíria era a nação mais dominante naquela época, era a nação mais poderosa daqueles tempos. E ninguém podia contra os assírios, eles possuíam um exército mais poderoso, então eles conseguiam alcançar o que eles queriam por força das armas. E quando o enviado de Senaqueribe, que era o rei da Assíria, começou a falar, os representantes do rei Ezequias ficaram com medo e pediram que ele falasse na língua dos assírios e não em hebraico, porque o povo de Deus estava ali escutando, estava todo mundo ali escutando. E naquele momento o discurso daquele assírio já estava na metade. Só que devido ao pedido de Eliaquim, aquele homem, aquele enviado da Assíria, falou ainda mais alto para que todo o povo de Deus pudesse ouvir. E qual era o desejo dele com aquela situação toda? O desejo de Senaqueribe era abalar, era desestruturar a confiança do rei e de todo o povo em Deus. Era uma artimanha completamente diabólica. E se nós prestarmos bastante atenção nas nossas vidas, nós vamos ver que o inimigo tem usado por muitas vezes essa mesma artimanha contra nós. Veja, o enviado dos assírios disse ao rei Ezequias: em quem você está baseando a sua confiança? Em Deus. Depois ele disse ao povo judeu: não pensem que o Deus de vocês os salvará. Irmãos e irmãs, é exatamente isso que Satanás faz com a gente, é exatamente isso que Satanás faz com os filhos e filhas de Deus. Ele coloca dúvida no nosso coração, ele faz com que nós passemos a desconfiar de Deus, ele faz que nós passemos a desconfiar do poder de Deus. O diabo, por muitas vezes, coloca
alguns pensamentos na nossa mente, como se fosse nós pensando. Ele cochicha no ouvido do crente, fazendo com que o crente pense que aquilo ali que está na cabeça dele são pensamentos do próprio crente. É mais ou menos assim: o crente está lá no meio de uma situação, no meio de um problema, e ali vem na mente dele um pensamento: mas será que Deus vai me ajudar? Isso é cochicho de Satanás. Eu acho que esse sofrimento que eu estou passando, eu tenho de enfrentar sozinho, dessa vez Deus não vai me ajudar. Isso é cochicho do maligno. Eu estou pagando os meus pecados. Quantas pessoas pensam dessa forma, né? Eu acho que eu nem vou orar por isso, Deus não vai me ouvir mesmo, eu não tenho de orar para tudo, algumas coisas eu tenho de enfrentar sozinho. Olha só, irmãos, tudo isso são cochichos do inimigo com o objetivo de enfraquecer a sua fé, e ele não para por aí. Você olhar para o texto, você vai ver que depois de ter tentado enfraquecer a fé do povo judeu, do povo de Deus, né? O enviado de Senaqueribe passou a fazer uma proposta enganosa para o povo. Ele disse lá nos versículos 16 em diante: não deem atenção a Ezequias, o rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Vocês terão licença para comer uvas das suas próprias parreiras e figos das suas próprias figueiras, e para beber água dos seus próprios poços, até que o rei os leve para morar num país parecido com o de vocês, onde há plantações de uvas para dar vinho e onde há trigo para fazer pão. Não deixem que Ezequias os engane, fazendo vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Olha só que proposta tentadora, não é? O povo estava enclausurado na cidade, já estava faltando comida, a situação estava caótica, e aí vem o opressor e diz: espera aí, a situação de vocês está difícil, mas nós vamos libertá-los. Era uma proposta tentadora, porque o povo estava sofrendo. E é exatamente assim que o maligno age nas nossas vidas. Ele tenta nos mostrar soluções aparentemente perfeitas para os nossos problemas, mas com um detalhe: Deus não faz parte dessas soluções. O inimigo exclui Deus dessas soluções, e muitos crentes têm aceitado as propostas e planos infalíveis do diabo e têm sofrido com o gosto amargo da derrota e da humilhação, tudo porque deixaram de confiar em Deus para dar ouvidos às propostas, às vozes, aos cochichos do maligno. Nós não lemos o capítulo 37, seria uma leitura muito extensa, mas depois você pode acompanhar a leitura depois que nós encerrarmos o nosso culto de hoje. E lá você vai ver, capítulo 37, que o que é que o rei Ezequias fez naquela situação tão difícil. Ezequias não deu ouvidos à voz do inimigo. Ezequias buscou a Deus. Ezequias procurou ouvir a voz de Deus, e Deus falou com ele. O Senhor disse que ninguém deveria ficar assustado, porque nenhuma flecha seria atirada contra Jerusalém. Era uma promessa de Deus. E o rei Ezequias, tanto o rei Ezequias quanto o povo de Deus, confiaram na palavra do Senhor, e Deus os abençoou. E a conclusão disso, você vai ver quando você ler o capítulo 37, a conclusão disso foi que Deus fez com que 185 mil soldados do exército assírio fossem mortos, e fez com que Senaqueribe, o rei da Assíria, fosse morto pelos seus próprios filhos. Irmãos e irmãs, quando os filhos de Deus se recusam a dar ouvidos à voz do inimigo e buscam ouvir e obedecer à voz do Senhor,
a bênção de Deus se estabelece de forma grandiosa, de forma maravilhosa. Talvez hoje o inimigo tenha cochichado aos seus pensamentos que Deus não está interessado na sua vida. Pode ser que o maligno esteja lhe mostrando soluções muito atrativas para os seus problemas, mas soluções que não incluem Deus. E talvez soluções que incluem inclusive o pecado, soluções pecaminosas, soluções contrárias à palavra de Deus. Talvez você esteja tentado inclusive a desistir da luta, pensando que não vale a pena lutar. Não sei como você está hoje. Pode ser que você esteja tentado a aderir aos planos do diabo, porque eles são mais fáceis. Geralmente quando o maligno cochicha no ouvido do cristão uma estratégia, essa estratégia sempre é mais fácil do que a caminhada na presença de Deus. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, é mentira de Satanás. As estratégias do maligno nunca são mais fáceis. Elas podem ser mais fáceis no primeiro momento, mas cobram um preço muito mais caro e não trazem bênção, pelo contrário, trazem maldição. Então, não caia nas armadilhas do maligno, não se deixe levar pelo discurso entorpecedor do diabo. Dê ouvido, sim, à voz do Espírito Santo. Ezequias, o rei Ezequias, fez isso lá no passado e Deus lhe deu vitória. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, você também pode ser um vitorioso, você também pode ser uma vitoriosa diante dessa situação que você tem enfrentado hoje. Talvez uma situação de grande dificuldade, de grande medo, de grande dúvida. Se você buscar ouvir a voz de Deus, não a voz do maligno, você pode encontrar resposta para a sua vida e encontrar vitória para essa situação. Às vezes a gente pensa que é demorado demais a resposta de Deus, mas eu sempre digo, meu irmão, que vale muito mais a pena aguardar um tempo maior para alcançar a resposta de Deus do que levar um tempão tentando corrigir as trapalhadas que nós fazemos por tomar atitudes sem buscar a Deus. Então, vale a pena você parar por um tempo para ouvir a voz do Senhor, receber a estratégia de Deus para a tua vida e caminhar segundo a voz do Espírito Santo, porque quando a gente faz isso, a vitória é certa. A experiência de Ezequias, a experiência do povo de Deus no passado, nos mostra que a vitória é certa. Foi algo plenamente milagroso que aconteceu com o povo, e é o que pode acontecer com você e comigo também. Acredite em milagres, porque Deus tem um milagre para você. Vamos orar? Deus, eu coloco a vida do meu irmão e da minha irmã diante de Ti. Esse meu irmão e minha irmã que precisa de um milagre, que precisa de uma resposta, que precisa de uma intervenção celestial, ó Pai. Este meu irmão e irmã que talvez esteja muito tentado a dar ouvidos a estratégias do maligno, a estratégias pecaminosas, a estratégias contrárias à Tua palavra, para ter uma solução rápida para o seu problema. Deus, livra-os do mal, livra-os de dar ouvidos aos cochichos de Satanás e dá-lhes um coração aberto à voz do Teu Santo Espírito, para que ao ouvir a Tua voz, eles possam seguir no caminho certo e obter vitória para a vida deles. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a estar comigo à mesa agora, para nós celebrarmos a ceia do Senhor. As orientações de Deus para nós, através do apóstolo Paulo, lá na carta de Paulo aos Coríntios,
que o Senhor Jesus, quando estava reunido com os seus discípulos, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, comei dele todos, fazei isso em memória de mim. De semelhante modo, ele tomou o cálice com vinho e disse: isto é o sangue da nova aliança, a aliança baseada no meu sangue, não mais na lei. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciareis a morte do Senhor até que Ele venha. Nós celebramos esse momento, irmãos e irmãs, não apenas como um memorial da morte e ressurreição de Cristo, mas celebramos esse momento como uma expressão da nossa comunhão com Deus, uma expressão do alimento de fé que nós recebemos das mãos do Senhor. Nós vamos orar agora, pedindo para que Deus consagre as nossas vidas, consagre os elementos da ceia, esses elementos que você tem aí na sua casa, e assim nós possamos ter a nossa fé, a nossa alma alimentada pelo Senhor e a nossa comunhão intensificada ainda mais com o nosso Deus. Vamos orar. Pai bendito, coloco a minha vida e a vida de cada irmão diante de Ti, reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo o quanto precisamos de Ti, Te louvando e bendizendo por aquele sangue vertido na cruz, pelo sacrifício da cruz que nos trouxe vida, pela ressurreição no terceiro dia. Obrigado, ó Pai, por esta mesa, por esses elementos que agora se tornam um alimento espiritual para nós, alimento da nossa fé, alimento da nossa esperança, alimento da nossa comunhão cristã. Abençoa-nos a todos agora, Pai, ao tomar e receber esse alimento, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu pão e partilhar com quem estiver aí com você, na sua casa, e depois também tomar o seu cálice. Faça isso agora em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus por esse tempo precioso. E hoje nós, como estamos na primeira terça-feira do mês, nós também oramos pelos sonhos que foram colocados aqui no primeiro culto de 2021. Quero lembrar você que não veio no primeiro culto, não trouxe o seu sonho. Quero lembrar você que você ainda pode trazer a sua lista de sonhos para cá, tá? O próximo culto que você vier, venha com sua lista de sonhos. Nós vamos orar por esses sonhos durante o ano de 2021 toda primeira terça do mês. Nós vamos orar por esses sonhos, e aí no último domingo deste ano, ou primeiro domingo de 2022, nós vamos ter um momento celebrativo de contarmos os testemunhos do que Deus fez nas nossas vidas, do que Ele respondeu desses sonhos aqui. Então, pense nisso. Talvez você ainda não fez sua lista, está pensando que não pode trazer, traga sim. Venha para o culto, o próximo culto que você vier, venha com a sua lista e coloque aqui no pote, para a gente orar durante o ano todo, tá bom? Vamos orar. Nós vamos orar pelos sonhos, vamos orar pelos pactos de oração também, e assim nós vamos encerrar a nossa noite de oração. Vamos orar. Ore junto comigo. Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão e da minha irmã, que tem buscado a Tua face em oração, aqueles que estão fazendo pacto de oração, aqueles que estão numa caminhada de 7 semanas de oração, ó Pai. Deus, que cada um tenha a sua oração ouvida por Ti.
acolhida por Ti, ó Pai. E que no tempo que o Senhor tem determinado para cada um de nós, a Tua bênção aconteça, o Teu milagre aconteça. Que haja vida, ó Deus, que haja renovo de vidas, ó Pai. Que haja milagre de cura, Senhor, na vida dos Teus filhos e filhas. Que haja renovo nas famílias, que haja renovo nas finanças, ó Pai. Que aquilo que o Teu povo tem buscado do Senhor aconteça para a glória do Teu nome, ó Deus. Colocamos diante de Ti cada sonho, cada pedido escrito, Senhor, nessas listas aqui. Que este ano seja um ano de grandes vitórias, de grandes realizações para a vida do Teu povo, e que a cada sonho realizado, a cada oração respondida, nós possamos glorificar o Teu nome e contar as Tuas maravilhas, e que através dos nossos testemunhos pessoas possam vir para perto de Ti, Senhor. Que os nossos testemunhos sejam ponte de salvação para muitas pessoas. Pai, queremos colocar diante de Ti também a vida dos enfermos, ó Deus. Lembrar em especial da vida do reverendo Artêmio. Temos como igreja buscado a Tua face em favor dele, que o Senhor alcance aquela vida com poder de cura, e que naquele hospital, naquele leito do hospital, o Senhor esteja derramando sobre ele o Teu bálsamo de cura, que ele levante daquele leito para continuar a Tua obra, para continuar levando o Teu Evangelho para o povo daquele lugar onde ele vive, Senhor. Quantas pessoas ali ainda precisam conhecer o Senhor como Salvador da vida deles. Quantas pessoas ali carecem de ouvir a Tua voz, Senhor. Então que o Senhor o levante para continuar no ministério, continuar servindo o Senhor. Abençoa a sua família, ó Deus. Cuida daquela família também e fortalece nesse tempo de corações aflitos, ó Pai. Oro por outros irmãos e irmãs que estão enfermos, cujos nomes não chegaram até nós, mas o Senhor conhece, ó Pai. Guarda aquelas vidas em nome de Jesus. É isso, irmãos. Foi bom estar com você. Você tenha um restante de semana abençoado e nós nos reencontramos novamente no domingo. Um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.